a oração que nos traz livramento. Gostaríamos de compartilhar com os irmãos a respeito de um rei, o rei Ezequias. Rei Ezequias que foi citado em alguns livros da Bíblia. O profeta Isaías fala sobre ele, nós podemos ler também em 2 Reis, mas nós gostaríamos aqui de deixar alguns versos. Está contido no livro de 2 Crônicas. As crônicas elas foram deixadas para nós como um legado a respeito de homens, líderes que estiveram à frente do povo em Israel, tanto do reino de Judá como o reino do norte. Esses homens, eles fizeram coisas que agradavam ao Senhor, homens que colocaram a sua necessidade diante de Deus, o Senhor como centro do seu reinado, mas também fala de homens que fizeram o povo pecar, o povo se afastar daquilo que Deus tinha para eles, né, o chamado que Deus tinha para eles como nação. Mas aqui o rei Ezequias, naquilo que o cronista ele escreveu, ele fala de uma situação em que o rei Ezequias ele é afrontado por um outro rei, rei Senaqueribe, o rei da Síria. Ele então vem, ele cerca Jerusalém, ele sitia ali aquela cidade, e ali ele envia os seus embaixadores. Esses homens eles começam a falar coisas terríveis direcionadas ao próprio rei, à sua casa, coisas que eram faladas ao povo ali, coisas proferidas até mesmo contra Deus, porque ele dizia: quem é o Senhor vosso Deus que possa livrar vocês das mãos do rei Senaqueribe? Porque o rei Senaqueribe ele subjugou muitas nações, muitos reis estavam subjugados por ele. E ele cita até mesmo, se nós lermos aqui em 2 Crônicas, a partir do capítulo 30, cita os deuses que Senaqueribe ele subjugou, os reis que Senaqueribe subjugou, os povos. Então ele começa a proferir muitas coisas. E ele fala: quem é o vosso Deus para livrar esse povo da mão de Senaqueribe? Não vos engane o rei Ezequias. Não vos engane o rei Ezequias, fazendo que vocês tenham esperança, porque a vossa derrota já está decretada. E muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos essas situações. Nós, como responsáveis, né, pelo lar, varões, irmãs, servas de Deus, que muitas vezes se levantam diante de nós situações difíceis, situações em que nós não achamos solução, nós não sabemos o que fazer, como agir. Muitas vezes são proferidas contra a nossa casa, contra a nossa família, palavras de maldição, são proferidas coisas que podem nos trazer o sentimento de derrota, de desânimo. Mas o que Deus tem para nós é entendermos e sabermos que dele vem o livramento. Do Senhor vem a condição, as forças que nos fazem permanecer na sua presença. E o rei Ezequias, então, ele tomou algumas atitudes. Diante dessa situação, ele foi ali, fortificou, né, os muros de Jerusalém, onde haviam as brechas. Ele foi e acertou ali, ele preparou o povo. Mas ele sabia que a vitória não estava nas mãos dele, mas ele confiava num Deus que podia todas as coisas. Então ele preparou o exército, ele trouxe uma palavra de ânimo para o povo. E naquele momento, o livramento, ele sabia que não viria dele, mas o livramento viria do Senhor dos Exércitos. E nós podemos ler, né, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18, nós podemos ver, e nós podemos ver a oração que aquele homem fez. Então ele se preparou, ele pôde fazer, colocar em prática tudo aquilo que diante dele, as suas possibilidades.
mas ele sabia que a vitória viria somente do Senhor. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Nós preparamos às vezes as nossas casas, os nossos filhos, nós instruímos, mas diante de nós se levanta esse grande adversário, esse grande oponente, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes esses oponentes, eles querem nos trazer, como dissemos, desânimo, tristeza, querem colocar a nossa casa debaixo de maldição. Mas há uma oração que move o coração do Senhor. E depois de fazer aqueles preparativos, fazer aquilo que está ao alcance dele, o rei Ezequias ele se voltou para o Senhor. E na sua oração, ele fez uma intercessão, dizendo assim que o Senhor era aquele que o trono habitava entre os querubins. O Senhor é Senhor de todas as coisas. O Senhor é Rei de todas as coisas. Foi a oração daquele homem. E o texto que nós queríamos ler para os irmãos aqui está no capítulo 32 de 2 Crônicas, que falam assim: o momento em que ele anima o povo. Nós precisamos muitas vezes ser animados. Nós precisamos nos animar no Senhor. Temos as nossas forças reanimadas por Deus. E ele falou assim, a partir do capítulo 7, do verso 7 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Sejam fortes e corajosos. Precisamos nos animar no Senhor, né? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Então, Ezequias ele reúne o povo e ele fala: conosco, sendo povo de Deus, conosco está um poder maior do que Senaqueribe tem. E ele continua falando no verso 8: com ele, né, com Senaqueribe, está somente o poder humano, mas conosco, o povo de Deus, está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Então, conosco está o nosso Deus, que pode nos ajudar e que pode travar as nossas batalhas. E muitas vezes nós vivemos essas situações. Não sabemos o que fazer. Não sabemos como agir. Mas precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Apresentarmos a Ele as nossas necessidades. A oração que faz o Senhor mover o seu coração em nosso favor. Uma intercessão com sinceridade colocada diante de Deus. Com certeza Deus ouvirá. Uma semana, ela vai estar se iniciando, né? Alguns começam a semana já no domingo, outros na segunda-feira. E muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. O que se levantará contra nós, como homens e mulheres responsáveis por lares. Não sabemos o que vai se levantar contra a nossa casa, contra os filhos, situações de enfermidades, situações a serem resolvidas. Muitas vezes nós somos afligidos, muitas vezes nos são proferidas coisas que ferem o nosso coração, mas conosco está o nosso Deus. Que essa semana seja para você e para mim semana de livramento, semana de bênção, semana de paz, semana de alegria, semana de confiança em saber que Deus tem cuidado da sua necessidade e tem cuidado da minha necessidade. Que possamos ser vitoriosos na presença do Senhor. Deus ali, então, ele agiu de uma forma maravilhosa. Ele desbaratinou, né, o exército de Senaqueribe, o rei da Síria. O Senhor lhe promoveu o livramento e vitória foi concedida ao povo de Deus. Que possamos, de igual forma, gozar da bênção, do livramento e da vitória que Deus tem para nós. Que o Senhor possa nos abençoar
Fiquem na paz de Cristo.